Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma lição da revista da sala de jovens e adolescentes, e o tema da revista, o assunto da revista é Vivendo uma Vida de Qualidade, e através do estudo do livro de Provérbios, e que no fim das contas a gente vê que Provérbios ele fala como viver uma vida usando a sabedoria de Deus para nos ajudar a como viver bem diante dele, dos outros, na vida em si e com nós mesmos. Tem aqui no slide também a sabedoria seria a gente usaria na arte de se relacionar. Primeiro com Deus. Os alunos lembram que na última aula que eu dei ainda na igreja, né, antes da gente ter todo esse problema, a gente viu que tudo começa, a sabedoria e a arte de se relacionar, com Deus, com quem está acima de nós. A gente viu que tudo deriva do nosso relacionamento para com Deus. E por isso que a primeira parte, então, da primeira aula seria usar a sabedoria como uma arte de se relacionar com Deus. Então essa seria a primeira aula. Eu até fiz uma relação entre a parte de Provérbios que a gente está estudando, o iniciozinho de Provérbios, com o trecho de Mateus capítulo 22, dos versos 36 a 40, onde Jesus é questionado a respeito do que a gente poderia resumir a palavra de Deus. Aí Jesus resume como da seguinte forma, falando que primeiro a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento seria amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente fez um relacionamento entre Provérbios e esse versículo de Mateus. Nessa primeira parte a gente viu, tudo começa aqui, amar a Deus acima de todas as coisas. E agora a gente vai ver a segunda parte, capítulo 2. A gente chegou a ter uma aula em que a gente conversou algumas coisas a respeito do capítulo 2. E agora a gente vai complementar ele. Vamos meio que fazer um resumo do que a gente já viu e complementar ele nessa segunda aula. Que seria essa parte, então, agora a gente já viu a arte de se relacionar com os outros, com o seu próximo. Depois a gente vai ver também essas seguintes partes, relacionar com a vida, que seriam as próximas aulas, e relacionar conosco mesmo, porque a própria palavra de Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que, se eu não gosto de mim, como é que eu vou tratar os outros se eu não gosto de mim? Então, tem que gostar de mim para gostar dos outros. Então, a gente vai complementar isso nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai ficar com os outros. Vamos ver essa parte da revista. A lição número 2. E ela tem essa seguinte frase aqui de tema principal. Dize-me com quem andas. E tem muito a dizer a respeito do cristão. Para a gente poder estudar a revista, eu peguei a parte que ela dá, a parte bíblica em que ela dá como tema da lição. Ela dá, nesse capítulo 2, Provérbios capítulo 4. Mas eu queria ler também um trecho do capítulo 3, que é muito importante para a gente poder desenvolver a aula. O texto é o seguinte, Provérbios a gente vai ver capítulo 3, de 5 a 8. E ele fala assim, eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, tá, irmãos? Que eu acho que é mais entendível para a gente desenvolver a aula. E ele fala o seguinte, confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo o quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Olha a relação com o que Jesus falou em Mateus. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha, de
tudo aquilo que você tem de valor. Isso aí remete um pouco à aula anterior. Olha a relação entre Provérbios capítulo 3 com a primeira parte do trecho de Jesus, lá em Mateus capítulo 22. Agora a gente vai ver a segunda parte, que aí sim a gente vai entrar na aula 2. Que aí a gente vai entrar, vamos analisar o texto que está em Provérbios capítulo 4. E a gente vai ver do verso 13 até o fim, que é o versículo 31, 27. Do 13 ao 27. E agora sim, a respeito da questão das aulas, da questão do relacionamento de nós para com o próximo. E o texto é o seguinte, Provérbios 4, de 13 a 27. Tome posse do meu ensino, e nunca o abandone. Ele dará sentido e razão ao seu viver. Não imite os maus, nem os siga, os passos dos perversos. Fuja do caminho dos pecadores, e nem se aproxime dele. Esse tipo de gente não consegue dormir se não fizer alguma coisa má ou levar outros a cair no pecado. Para eles, a maldade é comida e a violência é bebida. O caminho do homem justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança, como o sol aparece e o dia vai ficando mais claro. O caminho dos pecadores rebeldes, pelo contrário, é escuro, como a noite mais negra. Eles nem sabem em que tropeçam. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Eles devem estar sempre em sua mente, sempre presentes em seu coração, porque delas depende a verdadeira vida e uma saúde perfeita. Acima de tudo, meu filho, tome cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Tome cuidado com a mentira e a falsidade. Fuja delas. Olhe sempre para frente, sem olhar para os outros. Pense bem antes de dar qualquer passo e andará sempre pelo caminho do bem. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. Aqui, então, a gente já vê a questão do relacionar com o próximo. Na última aula que eu dei para vocês ainda lá na igreja, a gente, no final da aula, começou a discutir a respeito de uma tensão que existe. E a gente está vivendo um bom exemplo nesses tempos agora que a gente está em isolamento, alguns em quarentena. Existe uma tensão em nós os salvos, os crentes, os convertidos. Existe uma tensão porque Deus nos criou como seres sociais. Nós precisamos dos outros. Deus tinha feito toda a criação, colocado Adão no fim da criação, mas ele percebeu que Adão sozinho não ia ficar legal. Então aí ele criou um outro ser humano a partir do próprio Adão. Ele criou Eva. E isso vê a dependência, a interdependência que tem as pessoas umas das outras. Nós necessitamos das pessoas. Eu creio que tem gente que em casa, sozinho ou só com os mesmos durante muito tempo, alguma coisa acontece, ele quer conversar com outras pessoas, e ainda bem que hoje a gente tem a tecnologia, você pode ligar, você pode usar até um vídeo para conversar entre as pessoas, né, entre nós, e já dá uma minorada nisso, no problema. Mas a questão nós somos seres que precisamos dos outros. Inclusive, até para a gente ficar em isolamento, tem gente que tem que estar na rua fazendo os serviços essenciais para a gente poder ficar em casa. Senão, nem isso a gente consegue fazer. Então a gente precisa das pessoas. Nós necessitamos dos outros para tudo que a gente faz. E não só pelo que eles fazem, mas a própria necessidade. Experimenta ficar 1 ano sem conversar com ninguém. Eu já vi estudos que falam que pessoas costumam ouvir até vozes, pessoas costumam ter visões quando elas ficam muito tempo isoladas sem conversar com os outros. Né? E a gente chegou até a conversar na última aula, num caso de uma pessoa que ficou tanto tempo sozinha, na verdade ela desde criança ficou sozinha, criada no meio do mato, meio que é a história quase do Mowgli, né? Mas isso foi na Europa. E ela cresceu como um bicho, porque ela ficou junto aos animais, ela virou um bicho.
porque era o que ela tinha de contato social. Então faz falta. As pessoas fazem falta no nosso viver. Deus nos criou como seres sociais. E se a gente não tem alguém, não tem pessoas para a gente se sociabilizar, alguma coisa fica faltando no nosso ser, no jeito como a gente tem que levar a vida. Então dá problema sim. Então a gente vai ver então essa questão da atenção, porque somos seres sociais, precisamos dos outros, mas existe uma atenção que é o seguinte: quando nós andamos de acordo com o que Deus quer que nós andemos, seguindo os ensinamentos, os mandamentos de Cristo, usando a Bíblia como uma regra de fé e prática, como a gente costuma falar na igreja, a gente vê que nem todas as pessoas fazem bem para nós nos sociabilizarmos. Então, só que a gente está no mundo. E como é que a gente faz? Somos cristãos, pessoas que precisam dos outros, só que convertidos, pessoas diferentes do todo, mas vivendo no meio deles. E isso é a atenção que eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito. E é o que eu vou basear a aula usando Provérbios capítulo 4 e a passagem de Jesus fala lá em Mateus capítulo 22. A gente vê, primeira coisa que a gente analisa, a gente vê que existem duas categorias de pessoas. Existem dois tipos de pessoas aqui em Provérbios capítulo 4. Quando a gente pegar a nossa versão que a gente costuma usar na igreja, a revista é atualizada, lá ele usa dois termos. Ele usa justos e pessoas pecadoras, iníquas, ímpios, perversos, no caso, né? Ele, eu acho que, se eu não me engano, na revista atualizada, ele usa o termo perversos. Aqui, na versão da Bíblia Viva, a gente tem, então, o justo e os pecadores, os termos que ele usa aqui. Então, a gente vê dois tipos de pessoas. Os justos. Quem são os justos? São as pessoas que seguem a sabedoria, que aqui, figurativamente, o pai, a Bíblia usa lá em Provérbios esse termo pai, mas na verdade sim pode entender como Deus, é o ensinamento do nosso Pai Celestial. Ele nos ensinando como é que tem que ser usada a sabedoria em nossas vidas. A sabedoria que vem dele, a sabedoria de Deus. E a gente vai ver então que existem os filhos dele, para quem ele ensina a sabedoria dele, para quem ele quer que a pessoa, no decorrer da sua vida, no que ela faz, ou tudo aquilo que ela viver, ela use a sabedoria que o Pai está dando para ela, que Deus está dando para ela. Então a gente tem o justo e a gente tem também o perverso. O perverso, pelo que a gente analisa, lendo o texto, a gente vê que na verdade ele nem se preocupa com a sabedoria de Deus. Ele, na verdade, parece que ele nem sabe que existe. Ele vive de acordo com a natureza carnal dele, que é mais ou menos o que eu estava querendo explicar como é a nossa vida. Nós somos seres humanos, somos seres caídos, caímos lá. Quando Adão caiu, não foi só ele que caiu, toda a humanidade caiu junto com ele. A natureza também caiu junto com a humanidade. Tão desastroso foi aquele evento. E o ser humano comum, ele é filho de Adão, ele é caído. Nós é que não somos comuns, nós é que não somos normais, nós somos anormais perante a sociedade que nós vivemos. Nós somos pecadores, somos seres pecadores, seres caídos, mas agora redimidos, pela graça de Deus, levados diante dele. Então, aquele viver, aquele proceder comum que o ser humano tem, para nós tem que ser estranho. Porque se para nós for comum alguma coisa, não está batendo. Ou a gente está com Deus, ou estamos com o mundo. A Bíblia não tem nada cinzento. Ou é sim, ou é não. Não tem meio termo, não tem meia verdade. Ou é um ou é outro. Então a gente tem que ter cuidado, porque se você segue por esse caminho e não tem diferença na sua vida, não tem diferença com quem você quer se relacionar, tem algum problema.
Então, a gente vê que então o ser humano comum, ele nega, ele não quer saber da sabedoria de Deus. O justo, ele segue a sabedoria de Deus. E também a gente vê no capítulo 4 de Provérbios que o modo de agir é diferente. O modo de agir do justo, ele é figurativamente, ele usa até um termo aqui, é como a luz que fica mais clara a cada momento que passa. No versículo número... Ele fala aqui, no versículo número... Versículo 18. O caminho do homem justo fica cada vez mais claro à medida que ele avança, como quando o sol aparece e o dia vai ficando mais claro. Aí ele dá, no versículo 19, o contraponto dos pecadores, dos perversos. O caminho dos pecadores rebeldes, pelo contrário, é escuro, como a noite mais negra. Eles nem sabem no que tropeçam. Então a gente vê que a forma de agir é diferente. A forma de pensar é diferente. Tudo aquilo que eles fazem tem um contraponto de um contra o outro. É bem diferente um do outro. Então a gente vê esse modo de agir. No capítulo 3 de Provérbios, se vocês forem pegar lá, Deus explica que nós temos que valorizar a bondade, a sinceridade, o cuidado pelas pessoas, tudo aquilo que de acordo com o que Deus quer que a gente pratique em nossas vidas. Aí no capítulo 4 ele já fala do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que não agem desse modo e fazem e andam pelos seus maus caminhos. No versículo 13, 14, ele chega a falar, no 14, não imite os maus, não siga os passos dos perversos, que é mais ou menos o que a gente tem aqui como tema. Fuja do caminho dos pecadores e nem se aproxime dele. Olha a que ponto que chega. O ideal seria nem se aproximar. Então, tem essa diferença. A gente vê que tem duas pessoas distintas para os quais a sabedoria de Deus ela funciona para os justos, ela funciona para os justos e para os pecadores que eles querem viver bem longe desse tipo de sabedoria, não querem saber nada com Deus. E no capítulo 3, a gente vê, lá no final, que o pecador, o perverso, o pensamento dele a respeito de Deus, ele até chega a ser até de zombaria. A pessoa, ela é tão estranho o proceder de Deus para a vida dela, que para ela aquilo é loucura, aquilo para ela é motivo de chacota, é motivo de zombaria. Só que Deus, na sua sabedoria, fala que na verdade os loucos, aqueles que vão ser zombados no fim das contas, serão os perversos. Então, existe diferença entre os justos e os perversos, como eles seguem, um segue a sabedoria, o outro nega, a forma como eles agem, um agindo, Deus usa a analogia de como se fosse uma luz que a cada momento que passa fica mais clara. Por isso que o crente ele tem que desenvolver a sua salvação, a Bíblia mesmo fala disso. A nossa luz tem que ficar mais clara à medida que nós avançamos. E os perversos, os pecadores, o proceder de vida deles é como uma noite da mais escura possível, em que ele tropeça nas coisas e não sabe nem do que está tropeçando. Então essa é a diferença entre os dois. E também a forma como eles pensam de Deus. Enquanto um procura fazer tudo o que é de agrado a Deus, o outro até zomba, até escarnece de Deus e daqueles que procuram seguir o caminho dele. Então temos essas diferenças. E agora vamos ver a parte prática desse ensinamento. Deus pede para que a gente ponha em prática o ensinamento dele. A Bíblia não é só um livro de teoria, é um livro de prática. Prática espiritual e prática do viver nosso mesmo de cada dia. Então, primeira coisa
que a gente vê nesses 2 capítulos de Provérbios que a gente está analisando é o que vive de acordo com a vontade de Deus procura outros que vivem da mesma maneira. É como se fosse um imã, um tem que puxar o outro, senão alguma coisa não bate. Como eu já falei para vocês, nas aulas lá na igreja, eu uso muito pela vida que eu tinha antes de me firmar na igreja, em que a coisa que pautava o meu proceder de vida era o futebol. Vocês lembram que eu cheguei a comentar isso. Quando eu gostava de futebol, eu tinha o meu próprio time, então eu procurava ter como companhia outros que gostavam do meu time da mesma forma que eu gostava. E eu vestia só a camisa do meu time. Se alguém botasse a camisa do outro time para mim, é porque estava me forçando ou querendo me diminuir. Então, eu não aceitava a camisa de outro time. Eu uso isso muito de analogia para a nossa vida cristã. Quando a gente é cristão, a gente quer procurar outros que valorizam o que a gente valoriza acima de tudo da mesma forma que nós. Então a gente tem que procurar outros cristãos. Um cristão que procura pessoas do mundo, alguma coisa estranha está acontecendo. Porque se eu usar a analogia para mim da época do futebol, isso é impensável, é inimaginável. Seria algo até ofensivo. Eu queria saber se algum cristão que se diz cristão e procura amizades mais do mundo do que da igreja, se ele tem esse mesmo sentimento. Porque quando eu não era totalmente firmado na igreja, eu tinha aquele proceder. O futebol para mim seria como se fosse Deus na minha vida. Eu só vestia a camisa do meu time. E os outros, para mim, eram pessoas diferentes. Eu não poderia vestir a camisa dos outros times. Então, agora eu como cristão, eu uso essa analogia. Se eu sou cristão, eu visto a camisa do meu time. E eu não quero usar outra. E os que preferem usar outra são os outros. Converso, relaciono, mas não é alguém que eu quero ter sempre do meu lado. Eu quero do meu lado aqueles que são do mesmo pensamento que o meu. Então eu acho muito estranho quando um cristão procura pessoas mais do mundo do que os da igreja, os mesmos da fé. Alguma coisa não está batendo. Ou a pessoa não é convertida, ou alguma coisa estranha está acontecendo. Mas é isso. Nós devemos, pondo em prática o que Deus ensina em Provérbios capítulo 3 e 4, a gente tem que procurar outros iguais a nós. Nós temos que procurar outras pessoas que têm a mesma fé que a nossa. E é isso que Deus quer, que a gente põe em prática. Que nós tenhamos como companhia pessoas que tenham o mesmo pensamento que o nosso, pessoas que tenham as mesmas atitudes que a nossa e pessoas que tenham a mesma fé que a nossa. E isso é interessante, a gente analisando esse desenho que explica mais ou menos os níveis de relacionamento que a gente pode ter com as pessoas. Aqui não fala, mas pode ter os desconhecidos. Sendo o relacionamento com um desconhecido, você pode ter um relacionamento de educação, mas que você não precisa ter um relacionamento com ela, então tanto faz se é pessoa da fé ou não. Você está conversando com ela só uma vez ou outra. Mas aqui a gente já tem 2 níveis de relacionamento, 4 níveis, né? Mas a gente vai analisar os 2 primeiros, de pessoas que podem fazer parte do nosso viver, mas que não é legal a gente buscar ter um relacionamento mais profundo com eles. Por exemplo, colegas. O colega seria aquele com quem a gente tem um relacionamento, por exemplo, na escola, ou no trabalho, ou na rua. Você ter conversa com ele, mas como ele não é da fé, como ele não segue a sabedoria de Deus, e às vezes até você fala da sabedoria de Deus, ou às vezes nem precisa falar, o jeito dele falar, zombando, já mostrando, com conversa às vezes com os outros, que você também ouve, ela falando como é a visão de Deus dela, que é bem diferente da sua, às vezes. Então, não é legal ter um relacionamento mais profundo com uma pessoa assim. Mas, se for colega, não tem problema. Alguém que você pode ter um respeito, que você, no trabalho, na escola, você pode conversar, e seria até interessante se você desenvolver até um pouco
naqueles momentos, uma conversa com ela em que você consiga apresentar a palavra de Deus, às vezes ela pode aceitar alguma coisa e você desenvolver. Aí sim você desenvolver um relacionamento com ela. Mas se ficar só na questão do coleguismo, é bom deixar só nessa área mesmo, desde que ele não seja da fé, ele não queira saber da sabedoria de Deus. Então, é um colega, você pode se relacionar, mas que se ele não quiser nada com Deus, você deixa ele no canto dele e você procura pessoas que têm mais afinidade com a sua fé. O vizinho. O vizinho também, aí você não tem escolha, alguém que mora próximo de você. Aí depende, o vizinho que não é da fé, você pode conversar, você pode dialogar com ele, não tem problema nenhum, mas se não for da fé, não é interessante você querer desenvolver um relacionamento com ele. Agora, se for da fé, mesmo que seja de uma outra igreja, uma outra denominação, não tem problema nenhum você desenvolver um relacionamento com essa pessoa e trazer mais perto de ti. Mas aí a questão do vizinho, aqueles que são próximos, mas de onde você mora, mas que às vezes provavelmente não mantém a mesma fé, geralmente. Então, você os trate com respeito, converse com eles, mas procure não ter, se não for da fé, um relacionamento mais profundo. Aí depois a gente tem já duas situações em que aí você desenvolve um relacionamento melhor. No caso, o amigo. O amigo, aí sim, já é alguém com quem você busca ter um relacionamento mais profundo. Então, você procura... Bom, o amigo então já é alguém que já revela também o que você é. Porque quando a gente desenvolve a amizade, aquela questão que a gente fala, que a gente busca pessoas que têm o mesmo proceder que o nosso, já revela quem você é. Se você é um cristão, você vai ter como amigo alguém que de fato é um cristão. Não só da boca para fora, mas no seu viver, né, no seu modo de ser e no seu modo de agir. E se você procura amizade com essas pessoas, é porque você é alguém parecido com elas. Se você for pegar qualquer situação, por exemplo, pessoa que valoriza a música, geralmente os melhores amigos de uma pessoa que é músico são músicos. Pessoa que gosta de futebol, como eu tinha falado, são pessoas que gostam de futebol. Se é pessoa que gosta de cinema, alguém que gosta de cinema. Então, a gente já vê, quem já revela também a parte da sua personalidade. Então, se o principal fator daquela pessoa, o que move ela, a coisa mais importante na vida dela, for Deus, for o modo de viver que agrada a Deus, se você tem aquela pessoa como amiga sua e você quer ter ela como alguém próximo a você, é porque você valoriza isso também. Por isso que a gente viu lá, dízimo com quem andas. Porque se você anda com uma pessoa de determinado proceder de vida, é porque você valoriza aquele tipo de proceder de vida e você quer viver do mesmo jeito. Então, Deus quer pessoas que tenham como proceder de vida fazer as coisas, pode ser o que for, pode gostar de música, de filme, de futebol, mas que ponham como a principal coisa mais importante na sua vida o obedecer e servir a Deus. Se ela tiver isso como principal padrão na sua vida, independente se ela tem outros gostos, você também tem que seguir a mesma ideia. Você tenha como principal padrão na sua vida fazer as coisas que agradam a Deus. E as outras coisas vão estar debaixo dessa ideia. Se você gosta de filmes que agradam a vontade de Deus, que falam coisas que são úteis para o reino, então você tem aquilo como já põe um certo parâmetro para as coisas que você valoriza. Eu continuo gostando de futebol, mas quando o jogo é 7 horas da noite, 6h30, um horário que atrapalha o culto, não tenha dúvidas, o futebol fica em segundo plano, eu vou para a igreja. Se você gosta de música, você pode gostar, desde que não atrapalhe o proceder de vida de alguém que ama a Deus e procura servir a Deus. Não atrapalhe a igreja, não atrapalhe suas orações
e letras que te tragam mais perto, te puxem mais perto de Deus e não afastem, né? Independente do ritmo, qual seja que for. Tem música clássica que às vezes fala de deuses pagãos e as pessoas, não, mas música clássica é melhor do que funk. E tem funk que fala de Deus. E aí, qual que é? O que interessa muito mais é a ideia do que a letra está passando do que a música em si. Então, são esses parâmetros que a gente tem que ter para as pessoas que a gente quer ter próximo de nós. Então, isso é Bíblia na prática, gente. Parece meio duro às vezes a gente falar, né? Procure ter amizade só com pessoas, de preferência com pessoas da sua mesma fé, que entendam Deus como você entende. Se você tem isso como importante na sua vida, rapaz, é isso mesmo. É isso mesmo. É duro, mas é isso. Tem pessoa que eu gosto, ela é alegre, ela é pra frente, ela gosta quando está perto da gente, mas é uma pessoa que, o linguajar dela é ofensivo, o pensamento dela a respeito de Deus é só mais um motivo de piada para ela, não tem respeito pelas coisas de Deus. Então a gente vê que, por melhor que seja essa pessoa, por mais legal que ela seja, tenha ela como colega, não como amigo. Pode ter alguém que você conversa de vez em quando, mas que você compartilha do seu viver, é um amigo. E aí sim alguém que você procure ter que valorize Deus da mesma forma que você valoriza. Isso se você realmente valoriza Deus na sua vida. Então, e aí a gente tem o melhor amigo. O melhor amigo, então, mais ainda. Tenha como melhor amigo alguém que você tenha como padrão de alguém que serve a Deus. Mais ainda do que o amigo. O melhor amigo. Em muitos casos, alguém com quem você cresceu. Em outros muitos casos também, alguém com quem você casou. Né? Em outros casos, alguém que você acabou de conhecer, mas que você viu que é alguém que serve a Deus de maneira correta. Você vê que realmente é uma pessoa temente a Deus, e é uma pessoa também que tem os mesmos gostos que você tem. Pessoas que você acabou de conhecer nos últimos tempos, acaba virando seu melhor amigo. Independente de qual forma for, ou às vezes você tem vários bons amigos que são seus melhores amigos. Às vezes nessas situações, alguém que cresceu com você, alguém que você casou, que deveria ser, obviamente, alguém com quem você casa, tem que ser, se não o melhor amigo, um de seus melhores amigos. Senão, seu casamento pode ter problemas aí que depois a gente vai ter que conversar a respeito. Mas é essa a ideia. Alguém que vai estar sempre do seu lado tem que ser, acima de tudo, um bom amigo, um dos melhores amigos. Então, alguém com quem você cresceu, alguém que você pode ter conhecido agora, o seu cônjuge, namorado, namorada, tem que ser, então, essas pessoas, aí sim, seguir a sua fé. E é nisso que Deus fala da questão do jugo desigual, hein? A Bíblia tem até um termo específico para isso, jugo desigual. Quando você tem o seu melhor amigo, uma pessoa que tem um proceder de vida totalmente diferente do seu, jugo desigual, é problema. Não é só casamento, não é só namoro. É questão de, por exemplo, sociedade comercial, também tem jugo desigual. Entre amizades, às vezes na escola, às vezes, poxa, você é realmente de fato um cristão, mas se você tem como seu melhor amigo alguém que é do mundo, jugo desigual. Alguma coisa vai acontecer. Ou você vai para o lado dela, ou você, pela graça de Deus, puxa ela para o seu lado, mas alguma coisa vai acontecer. E geralmente o que acontece? O que é temente a Deus começa a ter um proceder de vida que desagrada a Deus. Isso é o comum. Isso é o que acontece. Então, pior ainda do que amigo, essa questão de, nossa, então aí tem que ser alguém que realmente serve a Deus do mesmo jeito, pelo mesmo pensamento que você tem? Sim. Senão, você está entrando num caminho que você vai ter realmente muitos problemas. Muitos problemas. Por isso que tem livros que falam, que tem até temas da seguinte maneira: o divórcio começa no namoro. Então,
Se você já começa, pelo menos se você realmente valoriza a Deus, você começa o seu namoro com alguém que não quer saber de nada com Deus, já é um primeiro indício de que o casamento não vai dar certo. Então, e isso não só em questão de casamento, relacionamento assim conjugal, mas em tudo, em tudo. Se você quer abrir uma sociedade, você é cristão, honesto, mas você entra em sociedade com alguém que não tem a honestidade, não tem o temor a Deus assim como algo que ponha limites ao agir dela, você vai ter problemas. Inclusive, a gente teve, eu posso até dar uma outra situação, a gente já teve irmãos da igreja que largaram um emprego porque o seu patrão pediu para fazer coisas desonestas. Eu já vi gente da nossa igreja tendo que largar o emprego por uma situação dessa. E para mim aquilo foi uma prova de fé como poucas que eu vi na vida. A pessoa preferiu largar o emprego do que se sujeitar a fazer coisas no seu emprego que desagradam a Deus. Julgo desigual entre o empregador e o empregado. Aí não é nem sociedade, entre empregador e empregado. Então você vê que o negócio é mais profundo. Vai em tudo. É questão de relacionamento conjugal, questão de emprego, questão de sociedade, questão de, por exemplo, se você na escola, a pessoa que você mais faz trabalhos é alguém que não quer saber nada com Deus, mas você se aproveita dela porque ela é mais inteligente às vezes, ou porque faz as coisas que você pede, cuidado, vai dar problema, você terá problemas. É triste, é difícil, mas o que a Bíblia fala de nós, os crentes no meio desse mundo? Nós somos como se fosse o povo de Israel cativeiro na Babilônia. Nós somos como se fosse um pequeno povo conquistado no meio de um grande império. É a mesma coisa. Nós somos o povo de Deus, somos poucos se comparado ao total de pessoas que tem nesse mundo, e esse mundo seria como se fosse a Babilônia. Nós somos como se fosse os filhos de Deus, os judeus, na Babilônia. Nós somos os cristãos no mundo. É a mesma ideia. É a mesma ideia. E de Gênesis a Apocalipse, Deus fala, não se sujeitem, não se misturem, não caiam na impureza de preferir o mundo, de preferir a Babilônia do que o seu povo. Isso aí é receita para uma vida espiritual que vai, infelizmente, dar tudo errado. Então, Deus sempre fala, então cuidado, gente. Qualquer relacionamento que você tenha, numa profundidade dessa aqui tal, ó, melhor amigo, para começar, o seu melhor amigo tem que ser Jesus Cristo. Se não for Cristo, alguma coisa errada já tem na sua vida. O que você diz que é o seu melhor amigo com quem você tem relacionamento, na verdade é o seu segundo melhor amigo. Todos os seus outros melhores amigos têm que seguir o padrão de Cristo. Se não seguir esse padrão, que é muito elevado, eu sei, mas é o padrão que a Bíblia nos dá, algum problema você vai ter na sua vida. Então, e tudo tem resultado, gente. Tudo tem resultado. A Bíblia ensina isso. É a regra de ouro que está lá na Bíblia. O que você colhe, o que você planta é o que você colhe. Se você planta bons relacionamentos, se você planta boas situações em que você vai desenvolver a sua fé, em que você vai ter bons amigos e melhores amigos, pessoas que servem a Deus, que temem a Deus, você vai colher bênçãos, vai colher coisas que Deus fala que vai ser o melhor deste mundo para você. Agora, se você planta relacionamentos, você sendo cristão, mas relacionamento com pessoas que não querem saber de nada com Deus, você pode ainda ser cristão, não digo que é impossível. A gente tem Jó como exemplo na Bíblia. Ele era temente a Deus, mas vivia em Sodoma. O que ele colheu? Ele plantou como relacionamento vivendo numa cidade daquela, mesmo ele sendo justo. O que ele colheu? Desonra, ele colheu desgraça, perdeu a esposa, perdeu todos os bens. Ele não sabe se teve filhos ou netos, porque ele teve relacionamento conjugal com as próprias filhas. Olha o nível de desonra que caiu essa pessoa que era temente a Deus. Olha o nível de desonra que ela caiu. E é isso que acontece quando um cristão tem relacionamentos com pessoas e com situações que desagradam a Deus. Você vai colher desonra, vai colher desgraça, vai acontecer coisas que não te agradam. E é duro, mas é o que a gente vê. A gente vê exemplos reais na Bíblia. Então, cuidado.
No caso, eu falei, né? No caso é Ló, né? Uma letra que faz toda a diferença, né? Então, Ló, infelizmente, caiu nesse erro. Tomemos cuidado, né, para não cair na mesma situação que ele teve. Ele era temente a Deus. A Bíblia fala que ele era servo de Deus. Mas escolheu mesmo assim viver em Sodoma. Olha o que ele colheu. Então, ou se não, o inverso. Ela só revela que você realmente não é de Deus. Se você diz que é cristão, vai na igreja, mas o seu melhor amigo não quer saber nada de Deus, o seu namorado é macumbeiro, segue uma religião que é qualquer outra que não quer saber nada do Deus ao qual você serve, alguma coisa estranha está acontecendo. Você vai colher coisas do mesmo nível. Você não vai colher, vai plantar batata e vai colher outras coisas. Vai colher aquilo que você plantou. Se você plantou confusão, você vai colher confusão. Então a gente tenha cuidado. Esse é o resultado. Essa é a última parte que a gente teria no nosso estudo de hoje. Está lá no final do capítulo 3 de Provérbios, se a gente for pegar para ver. Ele começa a falar a partir do versículo 21. Capítulo 3 de Provérbios, a partir do versículo 21. Ele fala o seguinte: meu filho, tenha sempre estas duas coisas em vista. A verdadeira sabedoria, entende-se esse mandamentos de Deus, para você ter um bom viver, e a capacidade de tomar as decisões certas. É a questão do Ló. Que ele tinha a verdadeira sabedoria, mas não teve a capacidade de tomar as decisões certas. Preferiu ir para Sodoma, e achando que estava furando os olhos do tio dele, de Abraão. Se você possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas. Elas são como uma medalha de honra. Elas o levarão por caminhos seguros, onde você não tropeçará. Elas lhe darão um sono tranquilo à noite. Penso que é pouca coisa, mas não é pouca coisa não, ter um sono tranquilo à noite. Não precisará ter medo de problemas inesperados. Olha a gente passando pela situação agora, né, de vírus aí atacando muitas pessoas. Nem dos planos de homens maus. Porque o Senhor mesmo vai proteger você. Olha que segurança que você tem, segurança. É o próprio Senhor que vai cuidar de você. Ele não deixará que você caia em qualquer armadilha. Nunca deixe de ajudar a quem precisa de ajuda, se você puder ajudar. Nunca diga a outra pessoa, passe aqui amanhã que eu lhe darei isso, se você pode fazer isso agora mesmo. Olha as necessidades das pessoas que às vezes estão com o seu trabalho suspenso nesse período, né? Precisando da nossa ajuda. Então, se você puder ajudar hoje, ajude hoje. Não se envolva em discussões com pessoas que nada fizeram de errado contra você. Olha também a modernidade do ensinamento do que a gente tem para hoje, gente. Não fique com inveja dos homens violentos, nem imite esse tipo de gente. Sabe por quê? Interrogação. Porque o Senhor odeia, olha o termo que a Bíblia usa, odeia o homem perverso. Mas reserva a sua amizade mais profunda para os justos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O Senhor lança a sua maldição sobre o perverso. Olha a dureza dos termos, gente. E sobre a sua família. Deus, o Senhor, lança a sua maldição sobre o perverso e a sua família. Duro, duro. Mas derrama bênçãos sobre a família do justo. Deus despreza e humilha os que zombam dele. Aos humildes, porém, ele dá o seu grande amor. Aqueles que fazem piada hoje de Deus, um dia eles vão ser piada. E vai ser uma situação bem triste. Quem tem a sabedoria do Senhor receberá honra sobre honra. Mas os que desprezam a sabedoria, que é esse bem viver que Deus quer que a gente tenha de acordo com a vontade dele, quem despreza isso será coberto de vergonha. Então, resultado, gente. Resultado. Tudo que você aprende e põe em prática, você tem um resultado. Se você aprende coisas que agradam a Deus, você pratica as coisas que agradam a Deus, o resultado é você terá bênçãos sobre você e a sua família. Se a pessoa aprende ou às vezes também não aprende das coisas de Deus,
sabe que é coisa de Deus, mas não pratica, ou também não sabe e também não pratica, para Deus dar a mesma coisa, qual que é o resultado que ela vai ter? Vai ser esse aqui: maldição sobre a sua vida e sobre a sua família. Olha o peso espiritual que uma pessoa tem no seu entorno. Olha o peso espiritual. Às vezes é só você que é justo na sua família, mas por você Deus vai ter misericórdia dos que estão na sua volta. E o inverso também, às vezes você é uma pessoa, você está no meio de pessoas justas, mas você é perverso, você vai trazer dificuldades sobre os justos. E tem um peso, toda pessoa tem um peso espiritual. Por menor que seja o nosso ser diante de Deus, nós temos um peso espiritual. Então a gente tem que ter cuidado, gente. Se todas as pessoas têm um peso espiritual e o seu melhor amigo, você sendo crente, seu melhor amigo é alguém que não serve a Deus, aquilo vai trazer consequências na sua vida. Agora, se você sendo servo fiel a Deus, você sendo crente, o seu melhor amigo tem o mesmo proceder que o seu, você vai colher bênção sobre a sua vida. Então, gente, parece uma lição como outras qualquer, né? Mas dá para fazer uma série de estudos só sobre essa aula aqui, se a gente for ver. Só sobre essa aula. Olha como a gente fala, a Bíblia é muito teórica, então põe em prática. Põe em prática. Pega agora essa situação agora e põe em prática. Vai ver como a Bíblia é tão teórica assim. Não é, não? Pegue os ensinamentos do que a Bíblia ensina, põe em prática e saiba quais são os resultados que você vai colher. Porque você pode ter escutado da Bíblia a vida inteira, mas nunca quis pôr nada em prática. Você vai colher coisas que a Bíblia está te mostrando aqui. Tá? Então, a gente tem que ter noção dessas coisas, gente. Então, é isso. A gente, na próxima aula, na aula 3, a gente vai pegar uma situação um pouco prática do que a gente aprendeu aqui. A gente vai ler sobre a história de Jefté. Está lá no capítulo 3 da revista, a lição número 3. Então, já que todo mundo está em casa, às vezes não sabe o que fazer, né, com todo o tempo livre que tem, gente, aproveita e exercite o seu lado, sua vida espiritual. Aproveite esses momentos. E uma forma de exercitar é estudando a revista de escola dominical, sim, é um exercício espiritual, gente. Leia a lição número 3, pondere a lição número 3 com a lição número 2, e na próxima aula a gente vai esmiuçar então a lição número 3 como se fosse um exemplo prático do que a gente viu na lição número 2. Tá? Demais, um forte abraço a todos aí, que a gente aqui de casa que somos tementes a Deus, estamos sentindo falta da igreja, estamos sentindo falta dos irmãos. A gente quer estar próximo de vocês o mais rápido possível. E para isso acontecer, a gente tem que estar debaixo aí das autoridades humanas que Deus pôs sobre as nossas vidas e nos resguardar. Infelizmente é isso, não tem outra saída. Então vamos nos resguardar, cuidar da nossa saúde, cuidar daqueles que a gente quer bem. E o mais rápido possível Deus vai trazer para a gente o retorno para nós como comunidade na igreja. E é isso que eu queria deixar. Um abraço, um beijo para todos aí e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí.